O livro do profeta Isaías é de longe o mais citado no Novo Testamento. Embora os profetas, em geral, anunciassem acontecimentos que se cumpririam no próprio Antigo Testamento, nós podemos acreditar sim que essas profecias apontam ou são plenamente cumpridas em Cristo. E nós podemos acreditar nisso pela quantidade de vezes que o Novo Testamento cita trechos de Isaías confirmando que se referiam a Jesus. Nós podemos perceber isso principalmente pelo interesse que nós vemos, especialmente no Evangelho de Mateus, pelos escritos dos profetas, principalmente Isaías, porque ele escrevia para um público-alvo composto de judeus. Então era muito importante que essas conexões ficassem muito claras entre aquilo que se anunciava no Antigo Testamento e aquilo que veio por meio de Cristo. Por exemplo, João Batista, ele era a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias, repetindo as palavras encontradas em Isaías 40. O próprio Senhor Jesus, quando ele leu a passagem que nós encontramos em Isaías 61, ele declarou que naquele momento aquela profecia estava sendo cumprida, ali no início do seu ministério público. Até a mudança de Jesus para Cafarnaum, quando ele começou a pregar o arrependimento e anunciar o reino dos céus, Mateus descreve isso como sendo o cumprimento da profecia de Isaías 9. O povo que jazia em trevas viu grande luz, que Jesus estava indo levar para aquela região, antes castigada e alienada, a luz da única esperança de salvação. Nesse mesmo Isaías 9, nós encontramos o clássico, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e novamente. Essas profecias geralmente tinham a sua aplicação imediata, algo ali para aqueles dias, mas de uma forma muito mais global e completa, nós sabemos que elas apontam para Cristo, porque ele é o mais perfeito descendente de Davi. As palavras desse capítulo, inclusive, ecoam no anúncio do anjo, quando ele contou para Maria que Jesus ia chegar. A figura do servo também é recorrente em Isaías, e Mateus também escreve lá que o que foi dito por intermédio do profeta Isaías se cumpriu em Cristo, quando ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Outra passagem que muitos argumentam que não pode ser aplicada a Jesus, porque ela tinha o seu cumprimento imediato ali, é a passagem que dizia que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus também deixa muito claro que se cumpriu em Jesus. Não só Mateus, mas João também trouxe palavras de Isaías a quem ele atribui o cumprimento delas a Jesus. E na passagem de Filipe e o eunuco também, quando a partir de uma passagem em Isaías, Filipe anunciou o evangelho de Jesus Cristo, anunciou o reino de Deus para aquele homem. No Antigo Testamento, o profeta tinha como papel ser o porta-voz de Deus, trazendo mensagens que poderiam ser de bênção ou de juízo, não só para o povo, mas também para as autoridades. E no contexto que Isaías profetizou, era uma época de desobediência e quebra de aliança por parte de Israel e Judá em relação a Deus. E ele profetizou o julgamento que viria por causa da rebeldia e desobediência do povo. Ele profetizou o cativeiro e também a restauração, quando o Senhor julgaria a Babilônia e traria o remanescente de volta para a terra prometida, onde eles desfrutariam de gloriosas bênçãos. Essas decisões da parte de Deus encontram seu cumprimento definitivo em Cristo, porque ele venceu o inimigo definitivo, o pecado. Os novos céus e nova terra de Isaías mostram a restauração pós-exílio que aquele povo iria experimentar. Mas nós também aguardamos essa nova criação, que se consumará plenamente quando Jesus voltar. Todos esses fatos apontam para Jesus Cristo, porque ele nos mostrou a sua glória, ele nos faz novas criaturas, ele trouxe a justiça, restabeleceu a aliança entre o povo e o Senhor, tira pecados, ressuscita mortos e se tornou luz para os gentios, em pleno acordo com as palavras do profeta. Jesus, com a sua obra perfeita, trouxe novamente luz quando só havia trevas.